César Gressiani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Lucas capítulo de número 15, versículo 8, você que achou, diga amém. Você que não achou, diga, estou procurando, pastor. Lucas capítulo de número 15, versículo 8. Lucas capítulo de número 15, versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando, convoca as vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você pode fechar os seus olhos, curva a tua cabeça e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós já te adoramos através de ministrações, de canções. Nós já te adoramos, ó Deus, através da nossa oferta, através do nosso dízimo, que também, ó Deus, é uma forma de nós adorarmos ao Senhor. E eu peço agora, Deus, que o Teu Espírito tenha liberdade para agir em nosso meio, ó Deus, para que possamos sair daqui numa manhã de concerto com o Senhor. Mais uma vez eu te peço, Pai, usa a minha vida. Não fala aquilo que nós queremos, mas ministra no nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. Que eu seja, Deus, uma atalaia, que eu seja, Deus, um instrumento, que eu seja, Deus, a ferramenta que o Senhor escolheu nessa manhã, para que possamos, ó Deus, sair daqui em um alinhamento com o Teu Espírito em nome de Jesus. Deixando algumas coisas que são necessárias deixar e abrindo o nosso coração para vivermos a Tua vontade sobre as nossas vidas. Pai, repreendido está todo mal, todo aquilo que possa, de alguma forma, trazer distração aos nossos corações. Que os nossos ouvidos, que o nosso coração estejam eles voltados, atentos a Teu Espírito em nome de Jesus. Essa é a minha oração e desde já, Deus, eu te agradeço em o nome de Jesus. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga graças a Deus. Queridos, se existe uma frase, uma palavra que nós como crente, vou usar essa palavra só para você entender, nós como cristãos, nós não gostamos de ter no nosso vocabulário é a palavra perder. Porque nós somos ensinados a ganhar, nós vamos vencer, nós vamos quebrar barreira, nós vamos romper, nós vamos viver o extraordinário. A palavra perder, quando ela é ministrada, parece que se torna em nós uma palavra de derrota, porque nós não queremos perder. Nós não entramos em um jogo para perder, e falar de perder jogo, ontem, segue o jogo. A gente não é acostumado a perder, a gente não gosta de perder. Quem é muito competitivo e sabe o que eu estou falando, até mesmo no par ou ímpar você gosta de ganhar. Só que a nossa vida, preste muita atenção que eu vou explicar para você. A nossa vida não é só ganhar. A nossa vida, ela vai ter fases em que algumas coisas nós vamos perder. Algumas coisas nós não vamos conquistar. E quando nós falamos das pecas, nós falamos daquilo que talvez aos nossos olhos possam ser algo negativo, ela tem muito mais ensinamento do que quando nós ouvimos um sim, ou quando nós ouvimos somente algo que vai dar certo na nossa vida. O não de Deus, o perder ou estar em um momento desfavorável na nossa vida, ele é necessário para nos confrontar e entender de verdade quem nós somos. Porque eu estou falando isso? O capítulo 15 do livro de Lucas, ele vai falar de pecas. É um pai, um homem que perde das suas 100 ovelhas, é uma que se escapa, é uma mulher que tem 10 dracmas e uma ela perde, e tem também um pai que tem 2 filhos e um decide ir embora. É um capítulo de peca. É um capítulo que Jesus está ensinando os escribas, os fariseus e também os seus discípulos e algumas pessoas que estavam ouvindo essa mensagem. Ele está ensinando que a nossa vida também tem peca. E a peca nos ensina algumas coisas. Preste atenção. Nós falamos de uma mulher. E essa mulher, ela tinha uma dracma. Só para você entender, esse dracma era um dote, era um presente que alguns pais davam para sua filha, ou até mesmo no casamento, era dado do marido para a esposa. Isso era algo talvez de não muito valor, a questão monetária, mas era um valor significativo, porque essa mulher tinha aquilo como algo muito especial dentro da casa.
Ao tanto ponto especial que ela tinha 10. E se ela tinha 10, ela perdeu só uma. E para algumas pessoas podem dizer assim, eu ainda tenho 9. Porque em alguns momentos da nossa vida, nós acabamos nos adaptando facilmente. A realidade do homem, da mulher, ela é muito legal quando nós nos adaptamos por situações, mas também precisamos entender que nem toda situação é favorável e precisamos nos adaptar. Talvez ela poderia dizer, eu tenho 10, perdi uma, agora eu tenho 9, tá bom, eu continuo com a maioria e a vida que segue. Não, mas a perca dessa dracma, de uma dracma, vai trazer uma reflexão para ela e provavelmente para os nossos corações nessa manhã. Preste muita atenção. Primeira coisa, se essa mulher não tivesse perdido uma dracma, ela não tinha se mobilizado para limpar a casa dela. E quando ela começou a limpar a casa dela, ela descobriu que o problema não era só a perca da dracma. Não era só uma das suas dracmas que estavam fazendo falta naquele contexto das 10 dracmas. Mas ela descobriu que a sua casa estava suja. A sua casa estava apagada. A sua casa, ela estava toda bagunçada. E era necessário que acontecesse. E aí às vezes acabamos fazendo o quê? Quando alguma coisa negativa da nossa vida, qual é o primeiro culpado que toma? E é claro, a gente sempre coloca, é o diabo, Satanás, é o capeta. E nem tudo que deu errado na nossa vida tem a ver com o lado espiritual negativo. Tem muitas coisas que uma porta se fechou, uma resposta negativa veio, ou alguma coisa de bom na tua vida se perdeu ou saiu das suas mãos, para que você possa estar atento às outras coisas que estão à sua volta. Se tudo está bem, irmãos, a gente acomoda. Se a nossa vida está tudo tranquila, a gente acaba se acomodando. E isso é principalmente na nossa vida espiritual. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo? Tá tudo favorável? A gente nem ora mais como a gente orava antes. A gente já não jejua como a gente jejuava antes. A gente já não reflete a nossa vida num domingo de ceia, porque a comparação na nossa mente está dizendo o quê? Está tudo bem. Não está tudo tranquilo, pastor. Muitas vezes a gente vai conversar com algumas pessoas e eles dizem, estão passando por uma situação de um momento como se uma prosperidade ou como se uma riqueza, como se uma conta gorda no banco fosse o motivo e a situação concreta de dizer que a nossa vida está garantida na presença de Deus e que nós já estamos salvos. Falamos isso semana passada. Então nós precisamos entender que tem algumas coisas na nossa vida que Deus permite, que o Espírito de Deus permite, para que a gente possa começar a analisar a volta da nossa casa. E olha que o interessante dessa passagem, aquele rapaz que tinha, aquele senhor que tinha as 100 ovelhas, ele perdeu uma das ovelhas fora de casa. Mas o filho, ele perdeu aquele que estava dentro de casa. E essa dracma também representa algo dentro de casa. Porque às vezes a gente está tão preocupado com as coisas lá fora e começamos a perder algumas coisas valiosas dentro da nossa casa. Já não sentamos mais com a nossa família para orar. Já não temos mais tempo de sentar na mesa com os nossos filhos para jantar, para almoçar, para ter um tempo de mesa dentro de casa. Temos tempos de mesa com amigos, com colegas de trabalho. Passamos momentos conversando com muitas pessoas, mas muitas vezes nós perdemos o valor dentro de casa. Não sentamos com a nossa família, não almoçamos mais juntos, não temos mais um tempo de palavra de Deus, não dobramos o nosso joelho na beira da cama e oramos em família, debaixo do mesmo propósito. Algumas coisas, elas começam a perder o sentido dentro de casa. E aí Deus, como nos ama de uma forma extraordinária, nos traz aqui nessa manhã para dizer que alguns valores dentro da nossa casa, eles precisam ser resgatados. Algumas coisas que nós começamos a deixar de fazer, algumas coisas que nós já tínhamos como hábito, nós tínhamos como já uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, e isso já não existe mais. E aí é necessário uma dracma ser perdida. É necessário alguma coisa acontecer. É necessário algo sair do nosso controle, do controle das nossas mãos, para que a gente possa acender a candeia. E a candeia vai se representar aqui dentro da palavra, a própria presença do Espírito de Deus, luz. A luz traz clareza. Se nós apagarmos toda a luz desse auditório, nós ficamos complicados até de enxergar quem está do nosso lado, se nós não sabemos quem estava, mas nós ficamos com uma dificuldade de olhar. Mas quando a luz é acesa, a claridade, o Espírito de Deus mostra. É por isso que a ceia nos dá a oportunidade, pelo Espírito de Deus, de clarear o nosso coração e revelar a nós o que precisa ser arrancado da nossa vida.
Note-se que a casa ela foi limpa. A sujeira não foi empurrada para debaixo do tapete. A sujeira foi lançada para fora da casa. E hoje, nessa oportunidade que o Espírito de Deus nos dá, é uma oportunidade que nós temos de olhar para dentro da nossa casa. E faço a menção do que o apóstolo Paulo diz quando ele se refere às nossas vidas diante do templo do Espírito Santo, a casa, a morada de Deus, a nossa casa também, a nossa casa espiritual, a nossa vida. Será que nós não estamos perdendo alguns valores? Será que nós não estamos trocando, transferindo, ou até mesmo deixando de segundo plano aquilo que sempre foi e deveria ser prioridade na minha vida? Será que hoje eu não tenho ocupado muito tempo com muitas coisas? E louvado seja Deus, saiba administrar teu tempo. Mas as coisas que são prioridades na sua vida, e eu estou falando agora do teu particular, você tem deixado de lado. Você tem deixado como segundo plano. Você tem deixado como segunda opção. Existe uma frase, guarde isso no teu coração: não é questão de tempo, é questão de prioridade. Quando eu não tenho prioridade, eu tenho desculpas. Quando eu não tenho prioridade, eu tenho argumentos. Quando eu não tenho prioridade, eu tenho bagagem para eu me convencer de que aquilo não é tão mais importante na minha vida, sendo que na verdade eu preciso fazer a minha vida as prioridades. E Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas. O problema é que nós corremos atrás das coisas. O problema é que nós estamos perdendo a nossa saúde para conquistar. O problema é que nós estamos investindo todo o nosso tempo. Volto a dizer, não sou nenhum paranoia, nenhuma pessoa fechada, cabeça fechada, dizendo que você não deve. Você deve correr atrás dos seus sonhos, dos teus projetos, mas isso não pode ser no lugar de Deus. Tem gente que fala assim: não, agora não posso mais servir na igreja porque eu estou fazendo tal coisa, eu tenho tal projeto. Irmãos, não, porque agora eu estou trabalhando demais. Irmãos, Deus colocou dentro de mim, dentro de você, um talento, algo que foi dado por Deus para que você pudesse usar para abençoar a vida de outra pessoa. O que Deus colocou dentro de você pode não ter colocado igual dentro de mim, mas o que Deus colocou dentro de mim eu preciso usar para que isso seja ferramenta. Nós não estamos aqui para fazer culto. Irmãos, entenda o que eu vou dizer. Imagina que Deus está lá no alto dizendo: meu Deus, que louvor foi esse? Foi demais. E foi mesmo. Mas que pregar, acho que Deus está no céu falando assim: meu Deus, como que ele está pregando bem hoje? Tá nada. Deus nos dá a ferramenta para a gente servir pessoas. O que Deus colocou dentro de você é para você servir pessoas. Pastor, me prova isso. Estive com fome e me deste de comer. Estive com sede e me deste de beber. Estive nu e me vestiste. Para quem que Jesus estava dizendo isso? Para os discípulos. E para quem que Jesus... Aí os discípulos olharam e falaram assim: mas peraí, Jesus nunca teve isso, nunca teve aquilo, nunca teve aquilo outro. Aí Jesus explica: quando vocês fizerem isso aos meus pequeninos. O que Deus colocou dentro de você é para você servir pessoas, é para você cuidar de pessoas, é para você amar pessoas, é para você fazer com que a obra de Deus, o reino de Deus, nós fazemos uma oração dizendo: Pai nosso que está aí no céu, venha a nós o teu reino. A gente fala assim: venha a nós o teu reino. O reino de Deus está implantado dentro de você, e quando você se move, o reino de Deus acontece nessa terra. Só que quando eu vou perdendo a prioridade disso, isso já não é mais importante. Eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho outras prioridades, porque na verdade nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos correr atrás das coisas. Isso é o que o mundo diz. Só que nós invertemos as prioridades. E aí nós precisamos permitir, ou melhor, aí Deus permite que algumas coisas na nossa vida saiam do nosso controle, para a gente parar, refletir e dizer: peraí, eu estou perdendo tempo. Estou correndo atrás de coisas que são prioridades. Irmãos, a nossa vida é como um sopro. É como algo que nós não entendemos. A nossa vida aqui tem um prazo de validade, e o que nós muitas vezes entendemos e achamos que nós vamos levar tudo isso para o céu. Isso aqui não vai. Essas paredes, essa estrutura maravilhosa, ela não vai.
O que vai é o nosso espírito, é a nossa alma, é a nossa vida voltada aos caminhos e a fazer o que o Espírito de Deus nos designou a fazer nessa terra. Nós precisamos resgatar algumas prioridades. E para alguém Deus está falando isso hoje. Você deixou de fazer algumas coisas para o Senhor e voltou o seu egocentro, seu egocentrismo, e você está olhando somente para o teu umbigo e achando que as coisas têm que girar em torno de você. E Jesus te trouxe hoje aqui para dizer: volta às suas prioridades. Porque quando nós temos essas prioridades, quais? O reino de Deus, as coisas de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: não se atente às coisas da terra, porque essas são passageiras, mas se atente às coisas do alto, porque essas são eternas. Paulo estava dizendo: isso aqui vai passar, mas se os seus olhos estão lá no alto, a tua vitória, a tua graça está garantida diante do Senhor. Eu encerro dizendo: o que Jesus estava explicando? Jesus estava explicando de vida. Jesus está falando da gente. Jesus está falando de quem está perdido lá fora. O que nós nos enchemos aqui? Para ser cheio? Não. Nós nos enchemos, nós buscamos a presença de Deus porque nós precisamos nos encher para que a gente possa alcançar aqueles que estão perdidos. E essa manhã eu quero que você reflita sobre as suas prioridades. Volto a dizer, não é falta de tempo. Eu me recordo uma vez que eu estava dizendo para um pastor, e ele foi me fazer um convite de um ministério. Eu já estava um pouco atarefado na igreja, eu me lembro muito bem disso. Eu disse: pastor, eu não sei se eu tenho tempo. Ele disse: opa, peraí. Se você falar que você não tem tempo, você está chamando Deus de mentiroso, porque Deus fez tempo para todas. Aí ele disse o seguinte: você não tem a prioridade. Eu disse: precisava bater tanto assim? Porque quando a gente não tem prioridade, nós temos desculpas. Quando a gente não tem prioridade, nós temos bons argumentos. Quando a gente não tem prioridade, a gente sabe se esquivar. Porque na verdade nós estamos cuidando de coisas também que são importantes. E nós entendemos que coisas importantes, elas têm valor e algumas têm preço. E nós invertemos esse caso. Hoje Deus nos chama nessa manhã, e eu quero que você, se puder, fechar os seus olhos. Primeiro você vai fazer uma análise da sua própria vida. Eu quero chamar os pastores, os obreiros. Eu quero que você faça uma análise da sua própria vida. Primeiro, de como está a sua vida, de como está a sua comunhão, de como está o seu relacionamento com Deus, como está essa intimidade com Deus. A primeira oração que você vai fazer para Deus é para que o Espírito de Deus, através dele, do Espírito Santo, ele abra o teu entendimento nessa manhã. E você tenha a consciência, preste atenção, da tua comunhão, da tua vida, do teu relacionamento, mas principalmente das suas prioridades. Você já parou para pensar que Deus não te colocou naquele trabalho por acaso? Você já parou para pensar que Deus não te colocou naquela faculdade por acaso? Deus não te colocou naquela rua por acaso? Se você trouxer a sua memória nesse exato momento, existem pessoas que talvez nessa semana desabafou com você um problema. E você disse para ela talvez assim: realmente é difícil, mas você esqueceu de falar de um amor que Jesus pode libertar, transformar, curar, restaurar e fazer tudo novo. Quais são as suas prioridades? O que hoje precisa ser arrancado, varrido para fora da sua vida? Essa mulher, a Bíblia diz que ela acende a candeia e ela varre a casa e ela busca com diligência. Era algo importante. E você precisa resgatar na tua vida não as coisas que são somente necessárias, mas as coisas que são importantes. E o reino de Deus é a maior importância na nossa caminhada. Eu uso sempre uma frase, ou talvez um contexto, dizendo que uma boa casa, ela não se constrói se não tiver um bom alicerce. Ela precisa de um bom alicerce. Para que as colunas, para que as estruturas sejam colocadas sobre ela. E a nossa vida espiritual é a nossa fé. É a nossa vida com Cristo. Se ela não estiver edificada, se ela não estiver firme, os pilares da nossa vida, eles vão sofrer algum dano. Você pode ter certeza disso. Como está a sua vida com Deus? Como estão as suas prioridades? Eu queria que você refletisse sobre isso.